Bom dia a todos, meu nome é Joablin Serafim, sou acadêmico de Medicina da Universidade de Pernambuco, campus Serra Talhada, e também membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Neurociências, o GPIN, onde hoje irei apresentar sobre os aspectos epidemiológicos dos pacientes acometidos por acidentes vasculares cerebrais, admitidos em serviços de referência da microrregião do Pajeú. Esse trabalho foi feito por mim, por Lilian Karine Machado de Souza, por Ariel Lucas Medeiros da Silva, por Amanda Carlos Alves Gomes e Silva, Laisa Paula Cândido de Melo e Débora Raíssa Siqueira Silva, orientados pela professora doutora Rita de Cássia Oliveira Ângelo e pelo professor Américo Danuso Pereira de Oliveira. O acidente vascular cerebral ele é caracterizado por um déficit neurológico súbito por mais de 24 horas, possuindo uma causa de isquemia ou então hemorragia. Esse possui uma incidência mundial de 297 casos por 100 mil habitantes, uma incidência nacional de 108 casos por 100 mil habitantes, culminando então em uma mortalidade bruta no Brasil de 62 casos por 100 mil habitantes, o que já faz com que nós possamos perceber a importância de mais pesquisas na compreensão total do acidente vascular cerebral. O nosso objetivo, então, foi delinear o perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com AVC que foram admitidos nos serviços de urgência e emergência do município de Serra Talhada, Pernambuco, onde nós tivemos um estudo descritivo de corte transversal, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, onde nós já possuímos uma amostra de 47 pacientes que foram admitidos, independente do sexo e idade, com diagnóstico de AVC. O processamento das análises descritivas e por interferência realizou-se através do Programa Estatístico SPSS, e os instrumentos que nós utilizamos foram o questionário autorreferido de condições e situações de saúde, a classificação TOST, o questionário de medidas profiláticas e uma ficha de avaliação que foi desenvolvida com base nas diretrizes brasileiras do acidente vascular cerebral. Em relação aos nossos resultados, então para fazermos as nossas discussões, identificamos que na nossa amostra quase 90% era de AVC isquêmico e cerca de 10% de AVC hemorrágico. Já em relação ao sexo, percebemos então o predomínio do sexo masculino em quase 60%. E no resto sendo sexo feminino. Esses dados foram muito condizentes com os dados que foram percebidos por Kim em 2020. Já em relação à idade, nós tivemos que cerca de 14 pacientes eram menores que 60 anos. E naqueles maiores que 60 anos, a faixa etária com a maior quantidade de pacientes, cerca de 12 pacientes, foi entre 60 anos e 70 anos. Já em relação à cor, nós tivemos que quase 50% da amostra foi de pessoas pardas, sendo seguida então de pessoas negras em 28% e pessoas brancas em 24%. Já em relação à comorbidade, um pouco mais que 50% já possuía hipertensão arterial sistêmica, cerca de quase 25% já tinha um histórico de AVC prévio e 25% de diabetes. Esses dados eles foram um pouco diferentes dos achados de Mose Farinha em 2016, isso porque ele percebeu um predomínio das pessoas negras em relação ao AVC. Em relação às comorbidades, nós tivemos resultados semelhantes à pesquisa de Guzik em 2017. Já em relação aos fatores de risco, percebemos então o sedentarismo em cerca de 90% da nossa amostra, sendo seguida então da má alimentação, do tabagismo e também do etilismo. Esses resultados eles foram semelhantes à pesquisa tanto de Guzik quanto de Szilárd em 2018. Em relação ao subtipo de AVC, nós dividimos o AVC em relação às síndromes, onde nós temos a LAX, sendo as síndromes lacunares, a PAX, que são os acometimentos mais parciais, a TAC, sendo acometimentos totais, e a POC, sendo acometimentos na circulação posterior. O grande predomínio no resultado de nossa amostra foi o da PAX, em quase 50% dessa amostra, sendo seguida da LAX, em quase 25%. Em relação à análise de correlação por meio do coeficiente de Phi, nós percebemos uma correlação forte, direta e significativa em relação ao consumo de álcool e ao acometimento da circulação posterior, o síndrome POX.
Já em relação à etiologia, nós tivemos que cerca de 50% da nossa amostra foi caracterizada como indeterminado, e sendo seguido então do acometimento em grandes vasos e também dos pequenos vasos em uma porcentagem muito semelhante. A questão do cardioembólico, ela veio logo em seguida, e a etiologia de outras causas ela não foi encontrada em nenhum paciente. Tivemos então como conclusão que os pacientes que são acometidos por AVC são predominantemente do sexo masculino e maiores que 60 anos, sendo então principalmente entre 60 e 70, e eles são muitos, em mais de 50% pardos. Já em relação a questões dos hábitos de vida e de saúde, nós percebemos que a amostra já era hipertensa, diabética e sedentária e possuíam péssimos hábitos de vida e de alimentação. Em relação também às nossas associações, nós percebemos uma relação diretamente proporcional entre a intensidade e o consumo de bebidas alcoólicas e o diagnóstico da síndrome POX. Essas foram as nossas referências e muito obrigado.